Antes de pegar a estrada, Ronaldo confere a condição dos pneus e a segurança do veículo. Carregado, ele transporta 45 toneladas. Só de minério são 28 mil quilos. Entre idas e vindas, o motorista roda 400 quilômetros por dia na BR-040. Uma rotina de risco em um trecho curto, entre Nova Lima e Congonhas. Sente muito inseguro, o trânsito é muito tenso e a pista não oferece condições, né? Então aqui o caos aqui é grande. Tem aquelas pontes estreitas também aí que de manhã e de tarde está dando um congestionamento muito grande agora, né? Então a gente está aí nessa luta aí, mas só Deus mesmo para dar a proteção para a gente, porque não é fácil não. Ronaldo é um entre tantos usuários de uma rodovia concedida à iniciativa privada. Apesar de integrar o programa de exploração da rodovia da ANTT e DENIT, nenhuma obra para ampliação da capacidade prevista em contrato foi realizada no trecho de 54 quilômetros. Há 7,5 quilômetros de pista dupla entre Nova Lima e Congonhas, uma passarela e uma praça de pedágio. Nos demais trechos, os motoristas encontram problemas de estrutura e segurança, como tráfego intenso de carretas, nenhum isolamento físico central, pista com insuficiência de drenagem, asfalto sujo de minério, falta de acostamento e de sinalização e inúmeros acessos a minas, condomínios e outros empreendimentos. Os dados constam em relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho Engenharia BR-040, criado pelo CREA Minas. O GT, formado por profissionais de diferentes modalidades da engenharia, avaliou as condições operacionais e de segurança entre os quilômetros 563 e 617 da rodovia. O trecho passa pelos municípios de Nova Lima, Itabirito, Moeda, Belo Vale, Ouro Preto e Congonhas. Projetistas que dimensionaram essa rodovia há mais de 70 anos, certamente naquela época imaginaram um aumento de tráfego, mas não a situação que tem hoje, com o uso intenso de caminhões de minério. Estima-se aí de 3.500 a 4.000 carretas por dia transportando minério, fora todos os outros transportes de carga, de pessoas, de ônibus, que tem que existir. Nós não podemos ser contra, nós não somos contra a utilização, mas que tem um uso tranquilo, seguro, que a gente consiga minimizar os riscos. E existem soluções rápidas, baratas e que podem ser implementadas no curto prazo, que já vão gerar grandes benefícios. É preciso a união de todas as entidades, no sentido de se buscar a redução efetiva do número de acidentes, do número de mortes na rodovia. O Ministério dos Transportes aprovou o plano de outorga para a concessão de 232 quilômetros da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. O Tribunal de Contas da União analisou o documento e emitiu relatório com dezenas de recomendações técnicas para modificações no edital. A nova seção, a iniciativa privada, prevê aporte de 9 bilhões de reais à Estrada Federal, entre novos investimentos e custos operacionais. Mas há uma importante questão que não atende os usuários da via, o senso de urgência. Conforme consta no edital da NTT, as primeiras obras seriam concluídas apenas em 2029. Outras se estenderiam até 2033. Está previsto no projeto da NTT e do DENIT, mas num prazo muito longo. Isso não ocorre de hoje para amanhã. Nós temos que buscar as soluções que independam da concessão, mas que tragam a segurança que o usuário precisa. O contrato de concessão da rodovia estabelece metas, critérios, intervenções obrigatórias e parâmetros técnicos em 4 frentes: recuperação e manutenção, ampliação de capacidade e nível de serviço,
conservação e serviços operacionais. Hoje, devido a uma decisão liminar da Justiça Federal, apenas as duas últimas são atendidas pela Via 040. Esse flagrante mostra um recurso paliativo para aliviar a sobrecarga de veículos em uma estrada defasada, bloquear uma das pistas para desafogar outra, inclusive com carros na contramão. O que falta ali nesse trecho, né, é a boa engenharia. E essa boa engenharia, ela prescinde, claro, da técnica, mas também do reposicionamento da autoridade da engenharia com relação às decisões do que fazer, por exemplo, como estrada. Às vezes o mais barato não é o mais adequado. Às vezes o mais barato é porco. O mais barato não é o inteligente. E as pessoas a gente observa pela administração pública que vai contratar o serviço e tem que ter essa atenção, porque tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público e tem que ter mesmo, né? Elas se perdem e às vezes até se afastam da decisão. Não, a engenharia tem que se posicionar. Fala, olha, o mais barato aqui é só recapear a pista, por exemplo. Só que às vezes o ideal, que vai salvar vidas, é fazer um túnel, é fazer um viaduto. Isso é mais caro? É muito mais caro. Mas quanto vale uma vida que ficou debaixo da roda de uma carreta? O GT do CREA Minas identificou, através de inúmeras inspeções e vistorias em loco, cerca de 40 pontos críticos da BR, entre Nova Lima e Congonhas. O quilômetro 563, no trevo de acesso ao Alphaville, bem próximo à mina Pau Branco, é revelador. Da entrada da mina para dentro, nós temos uma sinalização bem intensa, de acordo com as normas. Nós temos os taludes perfeitamente contidos, nós temos uma drenagem bem executada, nós temos um pavimento diferente, que é para suportar a carga dos veículos pesados. Nós temos regulamentação de velocidade, enfim. Nós temos a sinalização perfeita dentro da mina. Mas a rodovia, que podemos dizer que é uma extensão da atividade minerária, nós não percebemos essa mesma conformidade. A segurança está bem colocada dentro da mina e zero segurança para os usuários da rodovia. No quilômetro 577, veículos pesados cruzam a rodovia nos dois sentidos para realizar retorno. A área fica a cerca de 300 metros da praça de pedágio da concessionária. O GT do CREA Minas também recomenda intervenções no quilômetro 588, conhecido como Curva da Celinha, um trecho com muitos acidentes. Esse é o quilômetro 603, entre os municípios de Ouro Preto e Congonhas, um trecho sinuoso em declive com alto índice de sinistros envolvendo vítimas. O GT recomenda a implantação de uma área de escape no local. O recurso já é utilizado no anel rodoviário. Perto dali, outro trecho considerado crítico pelos engenheiros. No quilômetro 610, há um grande movimento de veículos no perímetro urbano, um trecho com alto índice de sinistros. O GT previu intervenções para esses e outros pontos. Esses projetos constam em proposta da AMIG para intervenções dentro da faixa de domínio, com 12 trevos no mesmo nível. Eles foram protocolados junto à Via 040 em junho e aguardam encaminhamento pela concessionária ANTT para que os municípios possam contratar diretamente esses serviços. São interseções em desnível, trincheiras, rotatórias em outros 5 pontos, além de um viaduto no quilômetro 598. O quilômetro 615, próximo ao município de Ouro Branco, também merece atenção. É uma área de declive, com veículos trafegando em alta velocidade para cruzar a ponte sobre o Rio Maranhão e o viaduto sobre a linha férrea. O ideal seria a duplicação da pista, da rodovia. Mas como nós não temos essa duplicação, nós precisamos entrar com soluções emergenciais. Sinalização vertical mais ostensiva para esse usuário, para esse condutor que aproxima da ponte em curva, redutores de velocidade, linhas de redução de estímulo da velocidade. E em relação à ponte em curva, seria uma nova obra? Seria uma nova obra, seria um novo traçado.
Essa ponte é muito antiga e não previa esse tráfego intenso de carretas. Quem roda não percebe, mas corre outro risco com a chegada das chuvas. Nesse trecho, escoras de eucalipto sustentam um barranco ao lado da rodovia. Não há boa engenharia aqui. É preciso avançar para além de paliativos para mudar a realidade da BR-040 e salvar vidas. Este gráfico, elaborado a partir de relatórios fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal, apresenta dados alarmantes. Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2022, foram registrados 1.166 sinistros na estrada, resultando em 1.513 pessoas feridas. O número de feridos é 30% maior que o número de acidentes, o que mostra o alto grau de severidade dos sinistros. Outro dado relevante: 117 veículos pesados se envolveram em colisões com vítimas fatais no período levantado pela PRF. Membros do GT participaram de audiência promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em maio de 2023, em Conselheiro Lafayette. Um dos pontos que foi elencado nessa reunião e que foi colocado como muito importante é a criação de uma via do minério. Que se essa via do minério for realizada, ela vai retirar uma quantidade muito grande de carretas, de caminhões que trafegam hoje pela 040, o que aumenta efetivamente o risco de acidente e os impactos ambientais, com carreamento de muito material, com carreamento de muita poeira. Então a gente acredita agora que com a união dos esforços e a partir dessa audiência pública, que foi singular, que foi um marco inicial, para congregar no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça uma série de instituições, de órgãos técnicos que possam debater essa saída, que é uma saída possível do ponto de vista técnico e uma saída muito indicada. Via do Minério está no croquis do engenheiro Orlando Caldeira. Prefeito de Itabirito, ele quer resgatar o modal ferroviário de parte do quadrilátero ferrífero e assim desafogar as BRs 040 e 356 do tráfego intenso de caminhões de minério. Na nossa região, principalmente em Itabirito, o nosso modal era ferroviário. Nós tínhamos uma ferrovia interna, Itabirito tinha 2 portos secos aqui dentro da cidade e que eles foram desativados exatamente por essa complexidade de transportar o minério até esse porto por caminhões. E foi construída posteriormente a ferrovia que nós chamamos a Ferrovia do Aço, que hoje é operada pela MRS. Mas o tempo foi passando, né? E ao longo desses últimos 10 anos, esse modal foi misturando muito com o rodoviário, com muitas carretas pelas nossas estradas. Então hoje nós temos muitas carretas trafegando pela 356 e pela 040. Isso aumenta estatisticamente os nossos acidentes. E acidentes normalmente quando ocorrem com essas carretas praticamente são acidentes fatais. A solução de engenharia e logística com uso de estradas vicinais e leitos abandonados de ferrovias passa por uma mobilização além das fronteiras do município e precisa da adesão das empresas que exploram o sítio mineral com cerca de 8.000 quilômetros quadrados. Então nós temos uma prerrogativa de tentar voltar com que o nosso modal principal seja o ferroviário. Então fizemos um trabalho que é exatamente essa apresentação de vias alternativas, chamando de via prioritária para o minério, né? Estamos levando isso até o Ministério Público para que a gente possa, em um entendimento com todas as mineradoras, compor toda essa possibilidade de fazermos com que essas vias sejam trafegadas exclusivamente por carretas, retirando elas da 356 e da 040. A necessidade de compor com o Ministério Público é exatamente o consenso das mineradoras, principalmente a mineradora Vale, de abrir espaço para que as outras mineradoras possam também utilizar o sistema modal ferroviário. E eu acredito que pode ser um sucesso para nós. Nós temos minério, temos riqueza, mas nós não podemos esquecer jamais da vida das pessoas. O quadrilátero ferrífero, que abriga o trecho da BR-040 em estudo pelo CREA, é um terreno fértil à mineração. Há projeções de extração para as próximas décadas, gerações. São recursos que virão para os municípios a partir da CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. É preciso lembrar, no entanto,
que o transporte até o comprador é parte integrante da atividade econômica, com impactos ambientais importantes. A questão do licenciamento ambiental tem que ser discutido. Parece que quando se licencia uma mina, o pessoal acha que o minério vai de helicóptero para o porto. E ele não vai, ele precisa utilizar uma via pré-existente. Nós temos conversado com as autoridades ligadas ao licenciamento ambiental para incluírem essa análise. Eu falo, olha, eu te licencio, mas qual é o impacto que essa sua atividade da mineração vai provocar nas vias urbanas e rodoviárias pré-existentes? E vamos medir isso. Não, nós vamos transportar com 500 carretas de minério por dia. Tudo bem, é possível, é possível. Se passar 501, qual é a autuação? Desde a criação do GT, os engenheiros levaram relatórios e sugestões a diferentes instituições. Em Brasília estiveram no Confea, na PRF, DENIT, ANTT, ANM e Senatran. Em Minas, houve agendas no DER, Assembleia Legislativa e Prefeituras. Em maio deste ano, os membros do GT estiveram na Via 040, o grupo que detém a concessão da rodovia. Lá alertaram sobre a necessidade de providências à qualidade e segurança dos usuários. A população está ciente da gravidade, as autoridades também estão sabendo do problema, que é um problema grave. O que precisa agora é de agilizar as soluções de engenharia que vão ser encontradas e vão ser colocadas na mesa e a gente fazer um plano de metas para agilizar e tentar resolver isso da maior rapidez possível. Os municípios atuam com esse sentido de urgência. O prefeito de Congonhas aguarda apenas uma decisão da ANTT para começar, com recursos do município, obras de engenharia ao longo da estrada. Outros prefeitos da região também irão modernizar traçados e construir trevos na estrada, a fim de evitar sinistros. Gestor público experiente, o médico espera não testemunhar mais tragédias por ali. Eu sempre usei a rodovia 040, vindo de Belo Horizonte, Congonhas, Belo Horizonte, 2, 3 vezes por semana. E eu vi muitos acidentes, um dos quais uma amiga minha daqui da cidade, morta na hora do acidente. Eu a vi dentro do carro, o carro dela tinha batido numa curva, sem uma defesa central, evidentemente, e morreu no local. Ela é daqui de Congonhas. Isso me motivou muito, me marcou muito. Eu nunca deixei de pensar nesse acidente, porque por ser um conhecido a gente fica mais marcado. Mas já tiveram muitos acidentes de pessoas, por exemplo, eu tive um tio que morreu na rodovia, muitas coisas aconteceram ao longo da vida. E eu ficava sempre incomodado, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso. O presidente do CREA Minas diz que o GT tem uma frente propositiva e contribui de forma efetiva à solução de um problema histórico em Minas. Ele entende que a Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho também pode reforçar essa atuação. Os métodos facilitam o diálogo entre as partes interessadas e auxiliam de forma célere e efetiva a resolução de conflitos. Esse grupo de trabalho foi criado pelo plenário do CREA de Minas Gerais para ajudar nas soluções dos problemas da engenharia. Nesse caso da BR-040 é um problema típico de engenharia. Então, o nosso grupo tem discutido com autoridades municipais, estaduais, federais e tem conseguido trazer boas soluções para que o problema seja resolvido em breve. Nós temos vários especialistas e também temos a nossa Câmara de Mediação e Arbitragem, que nós vamos pedir que o GT da 040 entre em contato com a nossa Câmara de Mediação e Arbitragem para que possa procurar as nossas autoridades para que dê uma solução a esse grave problema que não é somente de Minas, é do Brasil, né? Porque afinal é uma BR muito importante para o país. O GT do CREA Minas também mantém diálogo aberto com lideranças comunitárias que vivem de perto o drama de tantas despedidas. Pároco de Itabirito, Padre Miguel quer celebrar avanços à estrada na igreja mais simbólica da região, Nossa Senhora de Boa Viagem. A gente tem colocado essa questão para a comunidade nas nossas reflexões dominicais, né? Chamando a atenção para o valor da vida e o cuidado da vida. Nós não somos contra o profissional do volante, né? Ele tem direito ao seu ganha-pão. Não somos contra o lucro,
uma vez que seja honesto, né? Mas nós devemos também chamar a responsabilidade os detentores do poder para que possam ver como é que vai melhorar essa rodovia tão importante, né?